cruzei com a cannabis e eu comecei a entender um pouco da aplicação da cannabis e esse resgate que está sendo feito ao longo dos últimos 20 anos, eu comecei também com muito preconceito. Né? Eu tenho duas filhas, hoje uma com 23, outra com 20, na época, 4 anos atrás, aí, uma 16 para 17, a outra 19. A última coisa que eu queria falar em casa era sobre o tema de maconha, que era aquilo que me remetia ao tema. Né? E aí eu comecei a perceber como eu também estava enviesado nessa história, como eu estava contaminado com uma história que foi contada da maneira muito errada sobre o uso da planta, que não trouxe um olhar, até muito recentemente, sobre essa visão milenar. Né? Tem histórias na Bíblia de uso da planta da cannabis, tem história na Grécia, tem muita coisa, sempre num tom mais medicinal, mas que por razões muito diversas, e aqui é um capítulo interessante da história, mas acabaram conectando a planta da cannabis com o hábito do uso recreativo da cannabis. E até de uma maneira muito disfuncional. Isso aconteceu lá na década de 1920 nos Estados Unidos. Isso também tem uma perspectiva racista, né? Porque essa proibição sempre teve... Pelo menos sob a ótica do Estado, uma perspectiva de racismo de Estado, e também porque se ligava também à maconha e à preguiça, né, dos imigrantes, do fato dos mexicanos dormirem, enfim, tirarem a siesta. Essa era uma coisa que era uma perspectiva que não era cultural, era racista. E também o fato de que ela era uma escadinha para as próximas drogas. Quando o álcool, na verdade... É muito pior. É muito pior, né? É isso aí. O álcool na verdade... Eu nunca conheci alguém que fumasse um beck e depois começasse a cheirar cocaína. Normalmente, o binômio é álcool e cocaína. É isso aí. Essa é uma construção social, uma construção social. Que foi se fazendo... E que a gente vem sendo martelado por ela há décadas, né? Porque quando a maconha começa a ser proibida nos Estados Unidos, e aí em menos de 10 anos nos Estados Unidos, todos os estados acabam proibindo, o resto do mundo segue, e aí você para de ter pesquisa sobre isso. Então você já não conseguia nem acessar a planta para fazer estudos. E aí a gente passa praticamente 100 anos onde nada novo pode ser trazido a respeito do uso medicinal da planta. Até que em Israel, o Dr. Rafael Mechoulam, que até faleceu recentemente, um cientista lá, ele conta a história de que ele na década de 90 quis voltar a estudar esse tema, mas ele também não conseguia acessar a droga. Até um ponto que ele fez um acordo com a polícia local e ele ia com uma bolsinha debaixo do braço, como um transeunte, entrava no lugar onde eles guardavam a apreensão de drogas. Pegavam uma amostra. Eles pegavam um pouco de amostra, botavam na bolsinha, absolutamente extraoficial. Ele saía de lá com a bolsinha e ia para o laboratório fazer estudos. E ele começa a produzir estudos de maior qualidade, ele define o sistema endocannabinoide, e aí o mundo inteiro começa a prestar atenção e fala, pera um pouquinho, tem coisas aqui que a gente não estava olhando. Né? Então o resgate é muito recente e grande parte da população ainda tem esse preconceito. Hoje, se você perguntar qual é o maior desafio que a gente tem hoje... É cultural. É cultural. É explicar para as pessoas qual é o uso da cannabis medicinal, para que serve, porque ela também não serve para tudo, não é para ser uma panaceia. Ela tem um sistema de ação no nosso organismo que é muito potente, porque ele ativa os nossos sistemas fisiológicos, por isso que eu tomo para esporte e melhora meu sono. Então ela tem essa capacidade, de fato, de potencializar o nosso organismo, mas também não serve para tudo. Uhum. Eu brinco assim, não dá para curar a dor de ouvido e uma encravada com cannabis, né? Porque também criou uma panaceia, que parece que você vai tomar 10 gotinhas e vai curar tudo que você tem. Então, não é verdade. Também essa confusão, né? Porque eu, como paciente recente, eu comecei a usar medicinalmente porque eu tenho um controle maior sobre a molécula. Eu sei exatamente o que eu estou ingerindo, eu sei exatamente a quantidade, eu sei o efeito e eu sei quando eu posso usar aquela quantidade ou não. Se eu quiser superar aquela quantidade, eu sei quais são as consequências também. E você tem mais controle se você for, de novo, comprar o medicamento, né? Porque você sabe o que você está comprando. Porque eu sei exatamente o que eu estou comprando. Com os medicamentos agora sendo mais conhecidos, com mais controle de qualidade, e esse é um trabalho que a gente pega muito em cima, então a gente tem farmacêuticos que fazem isso, avaliando o COA, então o que vai dizer lá quanto ele tem de concentração do CBD, do THC, do terpeno, isso é o certificado de origem. E cada lote, você tem que fazer de novo isso, porque é uma planta. E toda planta, se tiver um pouco mais de luz, um pouco mais de umidade, vai mudar a composição de alguma maneira. Então, você fazer um controle de qualidade bem feito para garantir que o tratamento está sendo consistente é chave para esse negócio. E aí você me disse que quando você chegou nesse tema, você abordou ele com um certo preconceito, né? Com um olhar mais conservador, por assim dizer, sobre a planta. Antes você não fazia uso recreativo? Nunca tinha feito uso. Nunca? E olha que eu estudei na USP, hein? Pô, aí é foda. Eu tava naquele meio... Você tava, tipo, isolado. Eu ficava meio isolado. Mas é que eu já trabalhava, eu estudava à noite. Então eu chegava, tinha que estudar e ir embora. Então, mas passei incólume naqueles anos, nunca me aproximei, nunca usei. E o curioso é que quando eu tive em contato com essas informações,
O importante foi que, junto com a provocação, vieram muitas informações técnicas. E aí, como eu sou biólogo, estudei, né, sou geneticista, eu falei, deixa eu estudar a parte científica dessa história, deixa eu entender se cientificamente tem base para a gente falar. E eu comecei a ler os papers e falei, de fato, aqui tem algo que ninguém está olhando. Né? Porque ali, a Connect nasceu, de fato, como uma empresa para cuidar de paciente crônico. Ela é independente de uma visão específica de uma terapia. Quando a gente cruzou o caminho da terapia canabinoide, a visão de oportunidade era, se a gente vai começar a testar uma jornada nova para tratar esses pacientes crônicos, poxa, pode ser muito legal tratar isso também como uma terapia nova que tem pouca gente trabalhando, porque eu vou ter um canal de acesso e de educação para os médicos. Aí veio o Dr. Cannabis, a gente adquiriu o Dr. Cannabis para educar os médicos, para treinar os médicos. A gente vai ter o que falar com eles. A gente vai conseguir pegar essa parte científica, sistematizar isso, transformar em protocolos para ajudar o médico a avaliar o paciente e prescrever. A gente vai conseguir montar um portfólio com qualidade, fazendo uma curadoria de produtos, porque ninguém tem isso no mercado, para que o paciente saiba o que ele está comprando, o tipo de medicamento que ele vai usar. E aí a gente vai ter um time que vai acompanhar. Então, na ponta, a gente nasceu para ter o que hoje é a ponta dessa jornada, que é um time multidisciplinar que tem psicólogo, enfermeiro, nutricionista, médico, que dependendo do que a gente chama de uma linha de cuidado, né? Porque o paciente autista que usa cannabis é diferente da linha de cuidado do paciente esportista, como eu. Então, o nível de interação, os indicadores de saúde que você tem que acompanhar, a frequência com que você acompanha são diferentes. E o tipo de profissional que vai acompanhar cada um desses indivíduos é diferente. Entendi. Então, Ô Alan, explica para mim qual que é o processo, apesar de eu já conhecê-lo, porque eu sou paciente na Anvisa, qual que é o processo de jornada quando você entra em contato com a Connect? O que acontece? Boa. Como que é o... Porque também tem muitas pessoas que acreditam que é burocrático, porque você tem que passar por uma consulta, né? Conta como que vocês conseguiram desmistificar e facilitar o acesso desse paciente ou desse potencial paciente até o medicamento. Esse foi o grande desafio lá atrás, era como é que a gente criava uma jornada, e aí de novo a tecnologia, né, a favor do homem, para tirar o atrito dessa jornada. Então, de fato, tem uma série de atritos, tem uma certa burocracia no processo, que a gente cada vez mais veio se estruturando, e hoje ela é muito simples e rápida na perspectiva do paciente. Então, a jornada começa com o paciente se conectando com a gente. Então, tem dois caminhos, né? Ou o paciente vem direto até nós dizendo, eu tenho insônia, ou eu tenho autismo, ou eu tenho qualquer outra patologia, dor. Quais são as patologias mais comuns? Principal hoje, dor, disparado, dor crônica. Dor em geral, dor crônica, fibromialgia, endometriose, dores quaisquer. Né? Insônia é muito grande. Essas doenças neurológicas, principalmente autismo, é muito prevalente. E agora as doenças mentais, são as doenças que a gente chama de doenças modernas, né? Estresse, burnout, ansiedade. Esse é o meu caso. Então o paciente vem até nós quando ele começa a perceber, quando a gente faz um trabalho muito grande de ativação de comunicação. A gente tem um portal que chama Canalize, que educa o mercado falando sobre isso. Então a gente educa, fala, ó, se você tem insônia, poxa, já considerou, pensou que cannabis pode te ajudar? Então, vem ler mais, vem entender a respeito. Então, quebra um pouco desse preconceito. Quando a pessoa supera essa base, essa barreira inicial, ela se conecta com a gente muitas vezes, a maioria das vezes, ela fala, olha, eu estou com insônia, vi que cannabis pode me ajudar, mas o meu médico, ou eu não tenho médico, ou o meu médico não sabe nada a respeito. Aí nós fazemos um trabalho de conexão, então a gente faz uma pré-análise, a gente chama de uma anamnese, para ver qual é a demanda que você tem, e aí nós temos 10.500 médicos hoje conectados com a gente, e a gente faz um agendamento de consulta e te conecta com o médico. Nessa relação entre médico e paciente, não é o modelo de negócio de vocês. Não, vocês eu não só cobro são um nada, canal... eu só sou um canal, não cobro nada do médico, o paciente paga, a gente repassa tudo para o médico, assim, o médico não é nosso, justamente porque eu não queria ter conflito de interesse, entendeu? Eu quero que o paciente seja avaliado na necessidade que ele tem. E lá no começo, até a gente tinha no nosso conselho médico, a gente montou logo no comecinho, eu tive uma médica neurologista do Rio, fantástica. Um dia ela me perguntou, falou, Alan, poxa, que legal, o conceito está indo, eu estou aqui recebendo alguns pacientes, eu direciono para vocês, mas, puxa, eu parei para pensar, falei assim, todo paciente que vocês me recomendarem aqui, eu tenho que devolver para você com uma prescrição de cannabis? E eu parei, uma ótima pergunta, né? Isso era no nascedor da cannabis. Eu falei, não, por definição, não. E a gente transformou isso num dogma nosso. Você está como médica aí para avaliar o melhor tratamento do paciente. Se o paciente veio buscando cannabis, mas você avaliar que o caminho não é cannabis, você tem que orientar o paciente por que não é cannabis e o que ele deve fazer. Qual